Vamos abrir no livro de Atos, no capítulo 16, versículos 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Querido Deus, Pai amado, eu me coloco diante da Tua presença, Pai, e te peço, Senhor, que nesta noite, uma vez mais, o Senhor venha falar, Pai, poderosamente através da minha vida, através da minha boca, Pai, colocando a Tua palavra, Pai, no meu coração e no coração de cada filho Teu presente nesta noite e de todos aqueles, Pai, que estão através das redes sociais ouvindo, Pai, este culto nesta noite, que eles também sejam alcançados e ricamente abençoados em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. A palavra ela nos diz que Paulo e Silas, eles estavam pregando ali em Filipos, e uma mulher possuída por um espírito de adivinhação os seguiam. E isto fez ela por 3 dias, até que Paulo se levantou e ordenou que aquele espírito saísse da vida daquela jovem. Imediatamente, aquele espírito saiu dela, e os senhores daquela jovem, vendo que havia cessado a sua fonte de lucros, incitou o povo, a multidão, para que se revoltasse contra Paulo e Silas, fazendo com que eles fossem levados à prisão. E eles foram açoitados, tiveram as suas vestes rasgadas e foram jogados no fundo de uma masmorra. E lá eles tiveram os seus pés presos. Eles foram ali acorrentados, para que não houvesse nenhuma possibilidade de fuga daquele lugar. Mas eles não estavam preocupados em fugir. Nós não sabemos a forma com que Deus trabalha, mas Ele tem um propósito no seu agir. Porque Paulo e Silas, eles foram presos, mas Deus tinha uma grande obra através daquele infortúnio na vida daqueles servos de Deus. E nós sabemos, irmãos, que quando nós estamos bem conosco mesmo, quando as coisas estão fluindo de uma forma que esteja do nosso agrado, nós temos prazer em abrir a nossa boca para louvar, em abrir a nossa boca para orarmos. Mas quando estamos passando por dificuldades, quando estamos no meio de uma tribulação, nós não queremos nem sequer olhar para os da nossa casa. Quanto mais nos ajoelharmos para falar com Deus, quanto mais abrir a nossa boca para um louvor, nós não temos ânimo, nós não temos força, nós não temos vontade, nós não temos coragem para nos levantarmos, para tentar através
da nossa busca com o Deus que é o Todo-Poderoso, mudar aquela situação para que Ele venha nos alegrar, porque nós sabemos que quando nós buscamos a face do Senhor, nós nos alegramos. E muitas vezes, quando nós estamos passando por um período como esse, nós não queremos nada, nós até nos afastamos dos irmãos, nos afastamos da igreja, nos afastamos de Deus, e nós até muitas vezes culpamos a Deus por aquele momento ruim, por dizermos: Senhor, se somos teus filhos, se somos teus servos, se estamos na tua casa, se estamos fazendo a tua vontade, por que é que estamos passando por este momento? Porque nós vemos que Paulo e Silas, eles foram lançados na prisão por estarem fazendo a obra de Deus. Eles não eram para ser castigados, mas eram para ser elogiados, era para ser recebidos com honrarias, mas não, eles foram açoitados, foram aprisionados. Mas eles não temeram aquele momento. Antes, eles começaram a abrir a sua boca e começaram a adorar ao Senhor. Eu creio que eles começaram cantando um louvor de uma forma bem suave, ali, para que aquele tom que eles estavam usando fosse penetrando por aquelas celas, porque a palavra diz que eles cantavam, eles oravam, e os demais presos estavam ali ouvindo, eles estavam escutando aquele louvor, e provavelmente eles disseram: estes homens são loucos, porque quem no são juízo, estando nesta situação, vai querer louvar? Era para estarem de cabeça baixa, era para estarem desanimados, era para estarem entregues, mas não, eles estavam ali vivos, eles estavam vibrantes, porque eles sabiam que o Deus que eles serviam não iria abandoná-los. Eles sabiam que no tempo do Senhor eles seriam exaltados, que eles iriam receber a recompensa do Senhor. E nós não devemos, irmãos, nos desanimarmos quando as provas vêm, quando as lutas vêm, quando os momentos difíceis vêm até nós, se levantam contra nós. Nós devemos pensar que aquela prova que está vindo é para nos fortalecer, é para nos levantar, é para nos colocar mais perto de Deus, é para ver até onde nós confiamos no Deus que nós servimos, porque eles confiaram em Deus, eles confiaram no poder do Senhor. E por isso, irmãos, eu quero falar para vocês nesta noite, o nosso Deus, Ele está sempre do nosso lado, Ele está sempre junto de nós, não importa qual seja o momento que você estiver passando, confia nesse Deus que você serve. Paulo e Silas, eles estavam orando num momento difícil, e nesse momento, irmãos, é que é difícil para se fazer a obra. E eu estava comentando ainda há pouco com o pastor Claudinei Geraldo, eu estava meditando nesta palavra, nesta tarde o Senhor me mostrou, e o Senhor diz para o meu servo,
que é difícil, nas horas em que você está sendo provado, na hora que você está ali prestes a desanimar, no momento que você está se sentindo abatido, que você está se sentindo enfraquecido, neste momento não é fácil você entrar na presença do Senhor, mas diz para Ele que eu tenho visto o que Ele tem feito, porque Ele tem subido aqui, Ele tem cantado, Ele tem orado, Ele tem pregado, Ele tem deixado as preocupações dEle lá para fora, e Ele tem sido instrumento nas mãos de Deus, e é isto que eu vejo aqui em Paulo e Silas, é isto que eu vejo no nosso pastor, um homem que, ainda que venha as lutas, e quanto mais vem, mais ele se fortalece, porque mais ele busca, mais ele crê, mais ele confia que ele não está sozinho. E assim, irmãos, eu vejo Paulo e Silas nessa situação. Eles estavam ali presos, fisicamente, mas espiritualmente estavam livres, eram libertos. Porque existe aqueles que estão presos fisicamente e estão presos espiritualmente, como eram aqueles que estavam ali junto com eles, aqueles que estavam ouvindo aquele louvor, aqueles que estavam ouvindo aquelas orações. E muitas pessoas hoje, irmãos, estão assim, estão aprisionadas. Pessoas dentro das igrejas que estão vivendo num cárcere, vivendo aprisionado por uma dívida, estão aprisionados por uma doença, estão aprisionados por um problema familiar, estão aprisionados por um problema financeiro, enfim, tem muitos que estão presos nesses problemas. E não consegue adorar a Deus, não consegue confiar que o Deus que ele serve é Jeová Rafá, é Deus que sara, é Deus que cura, é Jeová Jireh, é Deus provedor, é El Shaddai, é o Deus poderoso. Nós precisamos crer, irmãos, para que nós possamos nos libertar desta escravidão. Eles estavam orando e louvando, e era perto da meia-noite. Irmãos, biblicamente falando, a meia-noite está próximo de chegar à meia-noite. E à meia-noite nós sabemos que é o fim de um dia e o início de um novo dia. Às 0h termina este dia de hoje e inicia-se o dia de amanhã. E nós estamos vendo, irmãos, que a meia-noite está para se findar. Está para chegar aquele momento de um novo dia para aqueles que creem no Senhor. Um novo dia para aqueles que irão contemplar a face do Senhor. Um novo dia espiritual, irmãos. E eles viam com clareza esse novo dia. Eu quero falar, irmãos, que existe alguns momentos nas nossas vidas que nós nos curvamos e nos deixamos abater. Mas nós vamos, a partir de hoje, nos momentos de tristeza, vamos levantar a nossa cabeça. Nós vamos entoar um cântico. Nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos iniciar uma oração. Porque o nosso Deus, Ele quer transformar a tua vida
a vida da tua família. Ele quer transformar o teu lar. Ele quer que seja liberto o teu lar. Porque quando nós oramos, quando nós abrimos a nossa boca para louvar, o inferno estremece. E ele não resiste. E ali, quando eles estavam orando, louvando, a Bíblia diz que houve um grande terremoto. E aquele terremoto veio para abrir as portas que estavam fechadas. Aquele terremoto veio para que fosse aberta as algemas que estavam aprisionando aqueles homens que estavam ali naquele cárcere. E quando nós oramos, quando nós louvamos, irmãos, quando nós abrimos a nossa boca com fervor, acontece esse terremoto. E as portas que estão fechadas se abrem. Portas vão se abrir na tua vida, na tua casa, na tua família. Portas vão se abrir diante de você, se você tomar esta posição de Paulo e Silas. Irmãos, vão ser quebradas as algemas que têm impedido o teu sucesso, que têm impedido a tua prosperidade, que têm impedido você de ser abençoado, que têm impedido você de olhar para o alvo, que têm impedido você de caminhar, que têm mantido você preso ali naquele lugar, na mesmice. Mas o Senhor quer que você tenha uma vida livre, uma vida próspera, para que Ele possa estar te abençoando sempre, como foi o plano inicial de Deus, para que as nossas vidas fossem vidas abundantes. Irmãos, ali existia um carcereiro. Aquele carcereiro, quando viu que aquele terremoto abriu as portas, quando viu que aqueles prisioneiros estavam todos livres, ele pegou a sua espada para tentar se matar. Ele temeu que eles tivessem fugido, mas Paulo gritou: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E naquele momento, irmãos, ele disse para Paulo e Silas: o que é necessário que eu faça para que eu venha me salvar? Aleluias. Paulo e Silas disse para ele: crê tão somente, será salvo tu e a tua casa. Aleluias. E eles pregaram a palavra para o carcereiro. Foi pregada a eles a palavra do Senhor e para todos os que estavam na casa dele. E é isto que o Senhor está dizendo para você nesta noite. Eu vou te libertar dessas algemas. Eu vou abrir as portas para que você venha caminhar, mas não é para que você fique parado, não é para que você fique calado, mas é para que você procure fazer o que está faltando, o que é necessário, que você leve para dentro da tua casa esses homens, como levaram Paulo e Silas, quando eles entenderam que aquilo que estava acontecendo era algo sobrenatural, era algo vindo da parte de Deus, que ninguém poderia fazer o que foi feito ali, através da vida de Paulo e Silas. O carcereiro entendeu que ele precisava entregar a vida dele para Jesus. E quando ele entregou a vida dele para Jesus, ele entregou também a vida da família dele. Ele levou aqueles homens para que pregasse a palavra, não somente para ele, mas também para os da sua casa. Irmãos, nós temos o dever, nós temos a obrigação de anunciar aonde nós estivermos.
Porque problemas você vai ter. Problemas eu vou ter, todos nós iremos ter. Porque o Senhor Jesus diz que nós não estamos isentos de lutas, não. Que nós temos, sim, que passar por elas, mas não passaremos sozinhos. E Ele diz para nós, não desanime, tenha ânimo. Eu venci, vocês também vencerão. Então nós temos que ter esta certeza de que nós não estamos sozinhos. Nós temos que entender que no momento em que nós tomarmos esta posição de levarmos para dentro do nosso lar o que nós ouvimos na igreja e propagarmos aquilo que Deus fez nas nossas vidas, nós vamos ter a certeza de que as coisas irão fluir de uma forma diferenciada. Agora é necessário, irmãos, que você conquiste a tua família, é necessário que você conquiste aqueles que estão em tua volta, porque eles fizeram isto. Agora, eu quero que você responda para você, não precisa ser para mim, mas responda para você mesmo. Se você estivesse no lugar de Paulo e Silas, o que será que as pessoas estariam ouvindo de você? O que é que as pessoas iriam ouvir de você? Qual é o testemunho que você tem dado? As pessoas que estão em sua volta, elas estão ouvindo o que, irmãos? Você tem dado testemunho de um verdadeiro servo de Deus? Você tem aproveitado as oportunidades quando as portas são abertas e entrado com a palavra? Ou você tem se acovardado? Você tem se afastado de medo de o que vão pensar de mim? Aqui no meu trabalho eu não posso, pode. Aqui na rua eu não posso, pode. Eu estou na casa dele, não posso, pode. Pode, você pode todas as coisas. Você precisa ser ousado. Você precisa ter dentro de você que em primeiro lugar está o Senhor Jesus. O lugar que você está, irmão, ele não vai influir no teu modo de demonstrar o que você sente pelo Deus que é o Todo-Poderoso. Você vai, através de uma palavra, você vai através de um gesto, através do seu testemunho, mostrar que é possível, sim, essas pessoas também um dia estarem junto com o Deus Todo-Poderoso. Eu falo sempre, irmãos, que na vida nós temos duas chances. Uma de falar e outra de nos calarmos. Eu prefiro falar, porque se eu me calar, as pedras clamarão. E as pedras são inanimadas. Eu não quero que o Senhor, quando eu estiver diante dele, ele me mostrar uma pedra falando, porque eu não falei. Eu não quero que ele mostre, ele usando um jumento, como ele usou para falar com Balaão, porque eu não falei. Eu não quero me acovardar nunca. Seja onde for, diante de quem eu estiver, eu quero fazer como eles fizeram, mesmo num momento de grande dificuldade, mesmo sabendo que o momento não é para isto, que o momento é para pranto, que o momento é para tristeza, mas eu quero sim transbordar de alegria, porque o Deus que vive em mim é um Deus de alegria, não é um Deus de tristeza. O Deus que nós servimos é um Deus que tem o maior prazer em ver os teus filhos sorrindo, os teus filhos se alegrando. E quando você achar que não há mais saída, quando você achar que tudo está perdido, quando você pensar que você pode estar num lugar sem saída, como estava Paulo e Silas,
no fundo de uma masmorra, acorrentados. Quando você se vê frente ao mar, cercado por montanha dos lados, e você vê que vem um exército atrás de você, pronto para tirar a sua vida, olhe para o alto, levanta a tua cabeça e diz: o Deus que eu sirvo é maior do que tudo. O Deus que eu sirvo, Ele não vai deixar com que eu venha tombar neste lugar, mas antes Ele irá me exaltar, e assim foi feito, porque quando Ele pregou para o carcereiro, para a sua família, eles tiveram os seus vergões limpos, eles foram saciados, e no dia seguinte, aqueles que o haviam prendido foram mandar soltá-los. Mas não foi soltá-los porque eles quiseram, porque Deus, Ele já tinha cumprido o propósito dele dentro daquela cadeia. O propósito dele não era simplesmente colocar os seus servos ali à prova para ver como eles iriam fazer, não, mas era para que fosse anunciado para todos aqueles que estavam presos, que o Deus de Paulo e Silas é o Deus que tem poder para abrir portas, para quebrar ferrolhos, para quebrar todas as algemas e para libertar de tudo aquilo que estava prendendo eles. Então nós não temos que ser presos, irmãos, porque nós nascemos para ser livres, porque o nosso Deus, Ele nos dá essa liberdade. O nosso Deus, Ele nos tira do cativeiro e Ele nos põe para andar livres. O nosso Deus, Ele está neste momento, neste lugar. E Ele está quebrando as algemas que te prendeu até este momento. E não se entristeça porque você tem um problema familiar, não. Não se entristeça porque você está de cabeça baixa, não. Levante a tua cabeça e continue fazendo o que você tem feito. Continue anunciando a palavra de Deus aonde você for. Não deixe com que o inimigo venha te minar, não deixe que ele venha roubar a tua fé, não deixe que ele venha tirar a tua alegria de viver, mas continue fazendo a obra do Senhor, aonde você for, aonde você estiver, porque o nosso Deus, Ele está com você e Ele continua te abençoando. Amém, irmãos?